Eu gostaria de começar com um texto que está em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3, 1. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta onde a vida cristã ela é colocada de uma maneira muito especial e gloriosa. Nessa carta, Paulo descreve sobre essa igreja, o carinho que ele tem, o amor, o cuidado. E exatamente nesse capítulo 3, em que ele fala quem ele era, quem ele é e o que ele espera ser. Mas não vamos olhar para isso agora. O capítulo 3, versículo 1, tem uma palavra. Ele diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Isso é o que resta. É como se ele dissesse: olha, o que importa é que nós nos regozijemos no Senhor. Isso é o que importa. Apesar de todas as coisas, de todas as adversidades, de todas as situações, o que importa para nós é nos regozijarmos no Senhor. É o que Paulo está dizendo. Aí ele faz um ponto aqui na sua carta e diz assim: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Esse texto, irmãos, ele veio ao meu coração por causa dessa expressão de Paulo: segurança para vós ou para nós. O que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? Um livro, segundo as estatísticas, o mais lido, não é? A Bíblia. Todo mundo lê a Bíblia, de uma forma ou de outra, mas todos leem. A Bíblia é um dos livros mais lidos no mundo. Ainda que todos não creiam, ainda que todos não obedeçam, ainda que todos não pratiquem, mas é lido. Uns leem por curiosidade, outros leem por conhecimento, outros leem para descobrir algumas coisas. Muitos estão lendo a Bíblia hoje para descobrir o futuro, preocupados com os acontecimentos. O que a Bíblia diz sobre isso? Estão lendo a Bíblia. Mas essa palavra aqui, irmãos, me chamou a atenção, porque Paulo, quando ele diz aqui: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Nas todas as suas epístolas, de começar em Romanos até, podemos dizer assim, até Filemão, o apóstolo Paulo, se você observar as epístolas dele, não é que ele seja repetitivo, não, mas ele sempre traz quase que as mesmas coisas, com respeito à salvação, com respeito à santificação, com respeito ao o perdão, a reconciliação, sobre vida cristã, compromisso com Deus, compromisso conosco mesmo. Paulo descreve várias situações de importância da vida cristã. Claro que cada carta de Paulo tem uma particularidade. A carta aos Romanos, não é? É uma carta da teologia da salvação. Ali você vai encontrar quase todas as doutrinas da salvação em Romanos, não é assim? As doutrinas da salvação estão em Romanos. Mas depois que ele escreve Romanos, aí ele escreve para os Gálatas. Isso dentro da nossa cronologia, não é? E aí ele tem aquela preocupação de falar sobre liberdade cristã para os Gálatas, para a igreja que está na Galácia. Depois ele escreve para a igreja de Éfeso, relembrando aqueles crentes, quem eles eram e onde eles estão espiritualmente.
fala das batalhas espirituais. Depois ele escreve para os Filipenses, que é a carta que estamos lendo. Depois ele fala para os Colossenses. A carta de Colossenses, Paulo adverte sobre a superioridade de Cristo diante dos dogmas, dos ensinos, das filosofias que já haviam naquela época. Depois ele vai à primeira carta aos Tessalonicenses, que apavora a igreja, falando da vinda de Cristo. E aí Paulo corre para escrever a segunda, dizendo: olha, irmão, não é assim. E dessa forma, irmão, em todas as cartas, Paulo expressa, quase que repetidamente, alguma coisa sobre vida cristã. E nesse momento aqui dessa carta, ele disse: eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Às vezes a gente pensa que já leu tudo, que já sabe tudo, que conhece tudo. Isso me faz lembrar uma ilustração de que um pastor, ao chegar numa determinada igreja, ele começou a pregar sobre a santificação. E ele pregou o primeiro domingo, e pregou o segundo, e pregou o terceiro, e pregou o quarto. Foi pregando. E um dia alguém falou assim: pastor, o senhor não vai mudar? Será que o senhor não tem outra mensagem? Será que o senhor não muda isso aí? É isso aí a vida toda? Nós já não temos uma paciência de ouvir isso. Ele falou: pois então eu sinto que eu devo continuar sobre o assunto. Eu já percebi que vocês não aprenderam nada. É disso que Paulo está falando aqui. Às vezes, irmãos, nós imaginamos que já sabemos, não é? Porque um dia a gente ouviu, outro dia a gente leu um versículo, outro dia a gente estava num estudo quando alguém citou alguma referência bíblica, e nisso a gente entende que já aprendemos. Não. Na vida cristã nós estamos sempre aprendendo, sempre buscando conhecer mais, e é disso que Paulo está falando aqui. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Você vai ler a Bíblia uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, quantas vezes você quiser e estiver disposto a ler. A minha sogra, mãe de irmã Beth, ela leu a Bíblia quantas vezes, sua mãe? Muitas vezes. Eu chegava lá e nós compramos para ela uma Bíblia bem grande, naquela que tinha a letra grande, né? Para ela poder enxergar e ler. Ela leu aquela Bíblia inúmeras vezes. Ela lia 2 vezes por ano, né? E isso durante muitos anos. Ela leu a Bíblia muitas vezes. Meu pai, ele era, podemos dizer assim, um analfabeto. Não sabia escrever nem direito. Mas ele lia. E meu pai leu a Bíblia dele não sei quantas vezes. Não é? E lia. O que significa isso, irmãos? O que Paulo está querendo dizer com isso? Escrever a mesma coisa, ler a mesma coisa, ouvir a mesma coisa. Porque às vezes, né, a gente diz assim: mas irmão, eu já ouvi isso aí, não é? Eu já li sobre isso aí. Eu tive numa igreja, alguém pregou sobre isso aí. Não é? E a gente pensa, né, imagina, sabe, que poderíamos ter alguma coisa diferente, né? Por exemplo, irmão, um tema tão comum na Bíblia, não é? Tão comum, o tema sobre o perdão. Quantas vezes nós já ouvimos falar de perdão? Quantas vezes você já leu sobre perdão? Quantos livros há sobre perdão? Não é? Quantos estudos bíblicos você não já assistiu sobre perdão? Não é? Eu tenho lá em casa, se eu for procurar, eu tenho umas 6, 7 ou 8 apostilas, sei lá, que alguém já me mandou, só sobre perdão. E escreve perdão isso, perdão aqui, perdão aquilo. Agora vai perdoar para ver. Vai perdoar para ver.
Então Paulo está falando de algo, irmãos, que é comum aos crentes. Ele disse: eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Às vezes a gente fica chateado, né, como crente. Meu Deus, mas... Por exemplo, essa semana eu estava conversando com um irmão, e nós conversávamos sobre escola dominical, e ele disse assim: pastor, as editoras, a maioria, né, depois de um tempo, eles repetem aquilo tudo, não é? Volta aquele currículo de novo. E aí quem está na igreja 10 anos, 20 anos, volta a estudar aquilo tudo de novo. Aí a nossa cabeça diz assim: puxa, mas para que estudar isso de novo? Mas se a gente perceber, irmão, um assunto, por exemplo, quando nós começamos esse trabalho aqui, pela graça de Deus, que era pequenininho aqui, e o púlpito era virado para lá, a porta era aqui, ó. Viu? Jonathan está bem na porta aí, ó. A porta era ali. É interessante que nós começamos falando sobre o Espírito Santo. Depois falamos sobre santificação. Depois falamos sobre o tabernáculo, e foi por aí. Mas é interessante que começamos sobre o Espírito Santo. Eu lembro que eu ensinei tanto sobre o Espírito Santo, várias vezes, várias noites, sobre o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E se você perguntar a alguém: o que é que você sabe sobre o Espírito Santo? Que ele é o Espírito Santo. Não é? Guardamos pouco, conservamos pouco. A preocupação do apóstolo Paulo comigo, com você, é dizer o seguinte: eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança. A palavra de Deus, irmãos, ela é para nós o que Paulo está escrevendo aqui: segurança. Nós somos salvos pela segurança que a palavra de Deus nos dá. Nós temos certeza da salvação pela segurança que a palavra de Deus nos dá. Nós podemos afirmar que vamos para o céu pela segurança que a palavra de Deus nos dá. A nossa vida cristã, ela é fundamentada nessa segurança que a palavra de Deus transmite para nós. A Bíblia é um livro que foi escrito por homens, não resta dúvida. A Bíblia, ela demorou quase 1.600 anos para ser escrita. Teve cerca de 40 escritores, cada um na sua forma, cada um na sua maneira. Um escreveu de um jeito, outro do outro. Paulo, por exemplo, algumas cartas escreveu da prisão, não é? João escreve o Apocalipse lá em Pátimos. Enfim, Davi escreve os salmos certamente no calor da batalha, em algum lugar escondido, sendo perseguido. De alguma forma o Espírito foi inspirando e esses homens foram escrevendo. E depois Deus usou alguém para juntar tudo isso e formar o que nós chamamos de Bíblia. E é interessante que a palavra Bíblia, você não vai encontrar em nenhum lugar do livro. A palavra Bíblia significa coleção de livros. Então o que chama Bíblia, diz assim: trouxe a Bíblia, você tem Bíblia? Bíblia é uma coleção de livros. Então a nossa Bíblia, que comumente usamos, tem 66 livros, não é? E a da igreja, por parte da igreja católica, depois de 1500 e alguma coisa, eles fizeram uns acréscimos, não é, que são chamados livros apócrifos ou históricos. Fizeram uns acréscimos. Mas é interessante, se você pegar a Bíblia de edição católica, a Bíblia de edição cristã, é a mesma coisa, não muda nada. E o que é essa palavra? Segurança para nós. Nós estamos seguros, irmãos, não é pelo nome da igreja, não é pelo nome da denominação, não é porque o pastor A, B ou C. O que nos dá segurança é a palavra de Deus.
a segurança que nos dá é a palavra de Deus. E essa segurança, ela vem à medida em que nós nos apropriamos da palavra. Nós recebemos a palavra e nos apropriamos dela, nós passamos a viver a palavra. Viver a palavra. Como bem disse a irmã Beth, aí na Epístola de Pedro, capítulo, segunda Epístola de Pedro, versículo 1 e 2, olha aí. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Numa outra versão, numa linguagem de hoje, esse versículo aqui está escrito assim: só para vos lembrar. Tem alguma versão assim? Segunda Pedro, capítulo 3, verso 2. Hein? Recordeis. Mas tem uma expressão que diz assim: só para lembrar. Para que vos lembreis. Para lembrar. O propósito de Pedro era esse: lembrar das palavras. Lembrar das palavras. Eu estava dizendo domingo, lá que a gente chama comumente a igreja da garagem, né? Algo que hoje nós temos a palavra de Deus impressa. Hoje você tem nas mãos um exemplar completo do que nós chamamos de Bíblia. Todo o cânon sagrado, né? A palavra cânon quer dizer vara reta de medir. É o que nos mede. É o que mede a nossa vida espiritual. Nós somos medidos por essa palavra. Ela nos mede. Ela é uma vara reta, não tem curvas. Você tem que ser reto com ela, e ela é reta com você. Nós hoje temos a palavra de Deus impressa, mas nos dias da igreja, por exemplo, quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, essa carta, quando chegou nessa igreja, eu imagino que foi um alvoroço. Uma carta de Paulo, meu Deus, e corriam todos para ouvir alguém ler a carta. Corriam para ouvir a carta. Hoje em dia, irmão, você tem a carta nas suas mãos. Você pode ler essa carta de manhã, você pode ler de tarde, você pode ler de noite. Você pega uma caneta e risca. Ah, gostei disso aqui. Pega um negócio colorido. Não, isso aqui, né? Enfim. Se você não quiser riscar a sua Bíblia, não quiser colorir a sua Bíblia, já tem uma Bíblia toda colorida. Já tem uma Bíblia toda colorida. Os versículos que falam do céu é em azul, o que fala do sangue de Jesus é vermelho, o que fala de paz é não sei o que, e por aí vai. Ela é toda colorida, a Bíblia. Aí para você entender, você tem que decorar um catálogo de cores que tem no início, né? Versículo branco é isso, azul é aquilo, amarelo é aquilo, e por aí vai. O fato é, irmãos, que a palavra de Deus, ela é para nós segurança. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que nos sentir seguros por essa palavra. Seguros por essa palavra. Nós temos que ter essa segurança gloriosa. É aqui em Hebreus capítulo 6, que o autor dessa carta, é 6, que ele fala da âncora da alma. Cadê?
É aqui, é isso mesmo, 6:18. Não é? 6:18 de Hebreus. Olha aí. O autor de Hebreus, no capítulo 6, ele está falando sobre a necessidade que nós temos de nos envolver com a palavra e com o propósito de Deus. E aí ele vai mostrando, não é, que nós precisamos perseverar, não podemos ser negligentes, como ele diz no versículo 12, sabe? E quando chega no versículo 18, ele diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Do que é que o autor aos Hebreus está falando aqui? De segurança. De segurança. A âncora, irmãos, é o que segura o navio. Não é? Imagine um navio tão grande e ele está parado ali, que ele não pode se aproximar, senão ele encalha. Não é? Ele tem que estar, sabe, boiando, ele não pode encalhar. O que segura um navio no mar? Onde é que ele se amarra? Hein? É a âncora. É disso que o autor dos Hebreus está dizendo aqui. Sabe? Nós precisamos viver a vida cristã e ancorar a nossa vida, como ele diz aqui, ó. Pomos o nosso refúgio em reter a esperança, e esta esperança é como âncora da alma, segura e firme, que penetra até ao interior do véu. Sabe onde é o interior do véu? Que lugar é esse? É o Santo dos Santos. É na presença de Deus. É diante de Deus. Nós não estamos seguros, irmãos, na porta do tabernáculo. Nós não estamos seguros na cortina do tabernáculo. Nós não estamos seguros numa estaca do tabernáculo. Nós estamos seguros no Santo dos Santos, na presença de Deus. A vida cristã não pode estar amarrada, presa em situações passageiras, volúveis, porque muitas pessoas não permanecem na igreja. Porque às vezes prendem a sua vida cristã, ou colocam a sua âncora, a âncora que segura a sua alma, a âncora que lhe dá segurança, que lhe dá certeza. Põe a sua âncora talvez em alguma coisa aí, porque hoje em dia é muito comum as pessoas falarem muito das igrejas, não é? Aí as pessoas lutam pelas igrejas. Não, porque a minha igreja, porque a sua igreja, porque aquela igreja. Quando falamos de igreja, a gente está falando de nomes. Que a pessoa não entende que igreja somos nós. A igreja, irmão, ela tem um grupo aqui, tem outro grupo lá, tem outro grupo acolá, e ela está espalhada em grupos pelos mais diversos lugares da terra. Mas a igreja, biblicamente, ela não é um monte de grupo, não. Ela é um corpo. Ela é um corpo, composto de muitos membros. E na visão de Paulo, 1 Coríntios 12, nenhum membro pode dizer, eu não preciso de ti. Não. Nós precisamos um do outro. Então a igreja é muito mais do que nomes, portas, lugares, espaços, muito mais. E essa igreja precisa estar ancorada, não no nome, não no homem,
mas ela tem que estar ancorada lá no interior do véu. É aí que você sente-se seguro. É por isso que o autor aos Hebreus, ele diz aqui no capítulo 4, versículo 4, versículo 16, 4:16, olha o que diz aí. Quatro 16. Cheguemos, pois, com confiança onde? Ao trono da graça. O autor podia dizer assim, olha, chegue na porta da graça. Tá bom. Graças a Deus, cheguei na porta da graça, tá bom demais. Chegue no degrau da graça. Ah, meu Deus, que bênção, cheguei no degrau da graça. Mas Ele está te convidando, a você e a mim, a nós, a chegarmos com confiança ao trono da graça. É aí que nós vamos nos sentir seguros. Quando a gente vem adorar o Senhor, irmão, quando a gente vem orar, quando a gente vem cultuar, nós não podemos ficar simplesmente na porta da graça, no degrau da graça, no caminho da graça. Nós temos que nos apropriar, caminhar. O que é um culto? O culto é um caminhar. Sabia disso? O culto é um caminhar. Você está sentado aí, mas espiritualmente você tem que caminhar. O que está na frente, o que está no meio, quem está atrás, todos têm que caminhar. Você chegou de uma maneira, aí vem um louvor, você já começa a caminhar de outra. Vem outro louvor, você começa a caminhar de outra. Vem uma oração, você caminha de outra. Vem uma mensagem, você caminha de outra. E para onde é que você está caminhando? Para o trono da graça. Você tem que chegar lá. Somente quando chegamos lá, nós nos sentimos seguros. Seguros. E a palavra de Deus nos conduz a isso, a uma segurança espiritual. Nós precisamos, irmão, nos sentir seguros espiritualmente. E aí o autor diz, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Talvez nesse momento eu não estou precisando de ajuda. Nessa hora, não estou precisando de nada. Mas num tempo oportuno, eu vou precisar. Num momento qualquer, eu vou precisar. E eu já estive no trono da graça. Eu procuro sempre estar no trono da graça. É aí que você se sente seguro. Vida cristã, irmãos, ela não pode ser uma vida sem segurança. Não. Ontem à noite, eu estive ali na sede em Nova Holanda. Nós tivemos um culto de ceia abençoado. E quando o irmão que estava trazendo a palavra, que não fui eu, ele estava concluindo, e ele falou que nós precisamos perseverar. Estava falando sobre perseverança. E no momento antes da ceia eu falei, irmãos, isso é um fato, é uma realidade. A perseverança é algo real na vida cristã. Só alcança quem persevera. Só recebe quem persevera. E aí eu mostrei para a igreja duas coisas. Porque hoje em dia ensina-se um evangelho, não é apenas de triunfalismo, um evangelho de determinismo. Outro dia eu estava lendo alguma coisa sobre isso. As pessoas hoje é que mandam no céu, não é o céu que manda em nós. Não é? Você determina o que Deus tem que fazer e está acabada a história. É assim que hoje as coisas parecem que funcionam, mas não funcionam. Porque na verdade, irmão, Jesus, ele
nos deu uma coisa e nos deixou outra. E falou sobre o que nós teríamos. 3 coisas só. Está tudo no Evangelho de João. No capítulo 10, versículo 28 do Evangelho de João, Jesus nos deu a vida eterna. Ele disse: dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer. Ninguém os arrebatará das minhas mãos. Sabe o que Jesus disse? Uma palavra de segurança. Se eu tenho Jesus, se eu recebi Jesus, essa palavra é para mim. Dou-te a vida eterna, Roberto. Nunca vais perecer e ninguém vai te arrebatar das minhas mãos. É segurança. Isso é segurança. A outra palavra está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Foi o que Jesus deixou para nós. Foi o que ele deixou para nós. A paz. Jesus não deixou a túnica, não deixou a sandália. Não. Eu estou tentando terminar um livro que eu comecei, o livro está animado. Eu estou lá pelo ano 1600 e pouco da era cristã. Um livro sobre Jerusalém. E é interessante que todas as pessoas que invadiam Jerusalém, ou os reis daquela época, os dominadores, sabe o que eles iam buscar em Jerusalém? Pelo menos a história conta, sabe não? Eles queriam um pedaço da cruz, eles queriam um pedaço da coroa, um espinho da coroa, o outro iria lá atrás do prego que pregou Jesus, porque essas coisas naquela época eram relíquias. Eu não me lembro agora os nomes, porque são nomes árabes difíceis, mas quando um camarada lá se tornou um emir da vida lá, o outro presenteou com a lasca da cruz. E aquilo ali era uma relíquia, era o maior presente, ele receber uma lasca da cruz de Cristo. Então o mundo que se diz cristão viveu em função dessas coisas aí, não é? Um queria um pedaço da cruz, outro queria a sandália de Jesus, outro queria não sei o que. E Jesus não deixou nada disso para a igreja. Para a igreja, para os discípulos, ele disse: deixo-vos a minha paz. E isso é segurança, irmãos. Ele disse: não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que o Senhor deixou para nós é a nossa segurança. É disso que o apóstolo Paulo fala numa das suas cartas, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz é como um juiz dentro de nós. Se você vai fazer alguma coisa e tem paz, é uma resposta de Deus para a sua vida. Quando não há paz, não faça. Jesus deixou a paz, segurança. Agora sabe o que ele disse como nós viveríamos? Como seria a vida cristã? João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus quis dizer: eu te dei a vida eterna, eu te deixei a minha paz. Agora no mundo é só aflição. Tem bom ânimo. Não desanima não. Aí ele deixa um recadinho lá no final: eu venci o mundo. Não é? Eu venci. O mundo com tudo que ele tinha, com todas as suas tribulações, eu venci. E como foi que Jesus venceu o mundo, irmão? Hein? Qual foi a segurança que Jesus teve para vencer o mundo? O que o fez vencer? Hein? A segurança de que ele estava no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. No momento mais cruciante da sua vida. Quando ele estava ali no Getsêmani. Ele orou agonizando. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Ele se submeteu ao Pai. E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2,
Ele dá testemunho disso. Quando Jesus Cristo tomou a forma de homem, tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, não é? Foi lá embaixo, e aí tomou a cruz, foi para a cruz, e ali na cruz, o apóstolo Paulo diz que ele passou todas as situações, e no final, é versículo 10, não é? Filipenses 2:10, 2:9, no final, olha o que está escrito aí, ó, no final, quer ver? 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Por que Jesus chegou aí à cruz, irmão? Por que ele foi até lá? Ele estava seguro, certo, seguro, de que ele estava no centro da vontade de Deus. É disso que Paulo está falando aqui no capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Segurança, irmão. Quantas vezes você já ouviu falar de oração? Quantas vezes? Dá para contar? Quantas vezes você já ouviu falar de oração? É estudo, é palavra, é livro, é livreto, sei lá, tanta coisa, oração. Quantas vezes a gente já ouviu falar de oração? E quantos nós praticamos a oração? Não é? Então a palavra de Deus, irmãos, ela traça esse caminho para nós. Paulo disse: eu não me aborreço, escrever a mesma coisa. Como que diz? Pregar a mesma coisa, ensinar a mesma coisa, repetir as mesmas coisas. Não. Às vezes você diz: meu Deus, o que eu vou ler a Bíblia de novo? Eu já li essa carta aos Filipenses 10 vezes, lê a 11ª. Eu já li esse Salmo primeiro 100 vezes, lê a 100ª vez. Não se aborreça de ler a palavra, não se aborreça de ouvir a palavra, não se enoje da palavra, não se distancie da palavra, porque essa palavra é a única segurança que nós temos no mundo de hoje, irmãos. É a única, não é verdade? Lá em João capítulo 6, Jesus Cristo multiplica os pães, as multidões vão atrás dele. A partir do versículo 48 ali, 50, Jesus declara: o pão da vida, tem que beber o meu sangue, tem que comer a minha carne. E a Bíblia diz lá em João que o povo ficou doido com essa mensagem. Meu Deus, como é que pode? Agora tem que beber o sangue dele, tem que comer a carne dele, esse homem é doido. Quando Jesus terminou o discurso, vai ler lá, as multidões foram embora. Esse homem é doido. Como é que fala um negócio desse? Foi embora. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou: e aí? Vocês não vão embora também não? Pode ir. Pode ir embora. Ficaram chocados também? Pode ir embora. Não entenderam não? Pode ir embora. Aí Pedro, como sempre, levantou o dedinho e falou: Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Quem é que tem palavra de vida eterna senão tu, Senhor? Irmão, nos dias de hoje, nós estamos vivendo num mundo de insegurança. Nós não podemos nos segurar em nada. O que é de manhã, meio-dia já não é mais. O que parecia ser ao meio-dia, à tarde já foi embora. Onde é que eu e você nos sentimos seguros?
Onde é que a gente vai ancorar a nossa alma hoje? Onde é que a gente vai, sabe? Onde é que vamos nos segurar hoje, no meio desse marzão doido aí, ó? Onde é que nós vamos nos ancorar? Nós que pomos por esperança, né? A nossa âncora nessa esperança de Deus, nessa palavra de esperança. Onde? É na Bíblia. É na Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, ela é hoje para nós a nossa segurança, segurança, segurança. Porque é a única palavra que está se cumprindo na terra. É a única. Os homens se reúnem, assinam leis, todo mundo assina. Daqui a uma semana já não vale mais aquele acordo ali. Vamos fazer outro. Aquele ali não valeu. Vamos reunir de novo. E reúne de novo. Passa o caderno de anotação. Todo mundo escreve. Anota aí. Tadeu é o primeiro a assinar. Daqui a um mês, aquele acordo já foi rasgado. Vamos fazer outro. Desde que essa palavra veio a existir. Não é? Desde que essa palavra veio a existir, ela se mantém fiel e de pé. E quando eu digo isso, eu estou me lembrando aqui de um texto que está em Josué. Josué, meu Deus, cadê Josué? Josué, cadê tu? Ele está por aqui. Aí, Jesus é bom com minha alma, irmão. Abri em cima aqui, ó. Abri em cima. Josué 23 e 14. Bíblia viciada, irmã Beth? É isso aí, né, irmã Beth? É Bíblia de quem lê. Bíblia de quem lê é assim. Josué 23 e 14. Olha que coisa linda. Lembrei-me desse texto, olha ele aí. Josué dizendo o seguinte: e eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que vos falou o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E tem outro texto que ele fala também: tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Sabe? Nenhuma palavra caiu, irmão. Nenhuma. Deus não permitiu nenhuma palavra. Tudo que ele falou, ele cumpriu. E não foi isso que Jesus disse? Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É disso que Paulo está falando. É segurança para nós. A igreja de hoje precisa se sentir segura. E o que é que nos segura, irmão? Não é o nome, não é o homem, é a palavra. Você tem que se firmar na palavra. Quando a gente lê Efésios 6, se eu for falar disso a noite toda lá, passou da hora, acabou, Pai do Senhor. Quando você lê Efésios 6, toma toda a armadura de Deus, bota o capacete, veste a couraça, bota o cinto, bota a roupa, bota isso, bota aquilo, pega a espada, pega o escudo e vai embora. E no final tem o quê? Calça o pé. Aonde? Na preparação do Evangelho da Paz. Em outras palavras, calça o teu pé na palavra, porque a palavra te dá segurança. Você vai ter armadura, você vai ter capacete, tu vai ter isso, vai ter aquilo, mas se o teu pé não tiver calçado na palavra, tu pode cair. Então, meus amados, vamos nos apropriar da palavra de Deus.